Teleaula Parnamirim. Fala galera do sexto ano, estamos de volta para mais uma teleaula aqui com vocês, Processos Criativos em Dança. Meu nome é Silvano Jefferson e antes da gente começar essa teleaula, queria falar para vocês mais uma vez aqui, do QR Code, tá? Aponta a câmera do celular para cá e responde lá as questões rapidinho, são 6 questões, super fácil para você estar opinando aí e ajudando a gente a melhorar as nossas teleaulas, tudo bem? Na aula anterior, a gente falou dos nossos objetivos aqui dos processos criativos em dança, não custa nada a gente estar retomando, tá bom? Então vamos lá. Conhecer os aspectos dos processos criativos em dança por meio dos elementos constitutivos dos movimentos cotidianos e dançados, e também de suas relações com os diferentes espaços. Experimentar e explorar os movimentos a partir das ações corporais, enxergando-as como fonte para a construção e ampliação do repertório de movimentos. Conhecer características do processo criativo em dança de artistas nacionais e internacionais e investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento para a construção de vocabulários e repertórios próprios, certo? Vamos fazer uma breve retomada da aula passada. Na aula passada, podemos perceber que o corpo faz parte da identidade do indivíduo, né? E que essa execução de uma ação corporal, ela acaba apresentando singularidades de cada um, né? Cada corpo tem as suas singularidades. Vimos também que Rudolf von Laban foi o maior teórico da dança no século XX. E para ele, os princípios do movimento que estão presentes em qualquer ação corporal se manifestam por meio da exploração das relações existentes entre corpo, as características do movimento, as pessoas e os objetos com que interagimos durante a movimentação e o espaço, certo? Ainda na aula passada, nós observamos também as diferentes possibilidades do corpo, né? Que ele pode se movimentar aí, que é explorado nessa dança, utilizando níveis variados, o nível alto, médio e baixo, certo? A partir de uma relação com uma determinada referência. Por fim, sugerimos que a atividade mãos à obra, foi a atividade da aula passada, que ela fosse trabalhada junto às pessoas que convivem com vocês, tá? Lá no nosso livro didático foi dito, estava lá dizendo que era para fazer com os colegas da sala, mas como a gente está nesse processo de isolamento social, o ideal era que a gente fizesse com os nossos colegas na turma, tá? E que você, estudante, pudesse explorar de forma prática esse ensino da arte aí, pautado nas 3 formas de se trabalhar a dança. E essas 3 formas foram a coreografia, a improvisação na dança e o processo criativo. E também, só para lembrar, para que tornasse esse momento também uma forma de lazer e recreação entre vocês e os familiares, né? Num momento de descontração também. Agora sim, nós vamos começar o conteúdo da aula de hoje. E aí, para começar, eu só quero posicionar vocês aí dos 4 tópicos que a gente vai estar vendo nessa aula. Num primeiro momento, nós vamos trabalhar com 2 temas distintos. A arte do amanhã, que vai falar um pouco aí da importância da alimentação, né, para quem dança, e também novas maneiras da gente estar aí entendendo e fazendo dança, né? Quais são esses processos na atualidade. Logo após, nós temos aí algumas atividades propostas, teremos mais uma atividade de pesquisa, que é o Explorando na Rede, onde nós vamos conhecer alguns artistas aqui do Brasil, né, que trabalham aí com a dança, essa dança na contemporaneidade, essa dança mais atual aí, e o Outras Vozes, que vai ser uma entrevista com uma bailarina e coreógrafa brasileira, a mineira Morena Nascimento, que aí também passou um tempo lá na Alemanha, trabalhando com a Pino Bausch, bem bacana. Por fim, para finalizar a aula de hoje, a gente vai estar vendo aí, para ler, ouvir e ver, essa é a última sessão, que são dicas que vocês podem estar se aprofundando nos conteúdos que a gente vai estudar hoje e nos conteúdos da aula anterior, dos processos criativos em dança, certo? Então vamos lá, começar. A princípio, eu trouxe esse texto introdutório que diz: na dança, utilizamos o corpo para nos expressar. Quando dançamos, o corpo demanda bastante energia, porque acionamos diferentes músculos, tendões, articulações, além de produzirmos vários tipos de hormônio e compostos químicos, né? Tudo isso aí, quando a gente está praticando alguma dança, a gente está trabalhando. E aí eu trago agora nesse próximo slide um bailarino aí fazendo um salto, certo?
Percebam na imagem como é que está a musculatura dele aqui, ó, toda trabalhada. Ele precisou acionar vários músculos do corpo, trabalhar as articulações também, para poder estar fazendo isso, ó. Na imagem, você pode observar que o bailarino mobiliza um grande número de músculos para executar o salto e, portanto, utiliza muita energia. Essa energia vem dos alimentos que nós comemos. Ou seja, o alimento é o nosso combustível, né? É o combustível do corpo. Se não existir reserva suficiente, né, no corpo, ele não vai ter como desempenhar todas as funções durante a dança de forma satisfatória. É como um carro. Quando a gasolina acaba, e aí? Né? Quando ela está acabando, ele vai começando a engasgar até ponto que para. Tá? Além disso, o bailarino começa a sentir, ó, uma sensação de fadiga, uma falta de fôlego, uma fraqueza, podendo até sofrer alguma lesão aí, alguma contusão por enfraquecimento da musculatura, né? Dessa forma, quando se tem uma alimentação equilibrada, haverá um fortalecimento aí muscular e um menor risco de lesão para o bailarino, né? Vale lembrar também que a hidratação é uma coisa essencial nesse processo. A água aí vem como um lubrificante, os líquidos, né? A nutrição saudável é um direito de todas as pessoas. Por isso, cuide bem do seu corpo por meio de hábitos alimentares equilibrados. Os efeitos negativos de uma alimentação inadequada podem ser sentidos em curto ou longo prazo. Hoje em dia a gente ouve mais falar, né, nessa questão da obesidade, da diabetes, da pressão arterial aí alta. Esse desajuste do nosso organismo é muito fruto de como nós comemos, de como nós nos alimentamos, tá bom? E aí tem uma novidade aqui voltada para essa parte do alimento, ó. O Ministério da Saúde, aliás, lançou em 2014 um guia alimentar para a população brasileira. Lembrando que esse guia já é a segunda edição. A primeira foi lá em meados de 2006, salvo engano, certo? Nesse de 2014 tem uma novidade que são 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que é o que a gente vai conferir agora num vídeo breve, uma animação bem bacana. Tá bom então? Vamos lá conferir o vídeo? O arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6.
Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Então, gente, e aí, o que vocês acharam? É muito importante, a gente cuidar bem da maneira de como a gente come, tentar comer aí regularmente, em horários fixados, certo? E acompanhar essas 10 situações que existem aí, né, nesse manual, nesse guia que o governo produziu, tá? Vamos deixar um pouco essa parte da alimentação de lado, né, que foi o primeiro tema do Arte da Manhã, e agora nós vamos para novas maneiras de entender e fazer a dança, nessa atual conjuntura, essa dança contemporânea, a contemporaneidade, né, nos dias atuais. Assim como outras linguagens artísticas, a dança constitui essa coisa da mudança, né? Ela está sempre mudando, existe aí uma constante mudança na dança. A partir dos meados dos séculos XX, aí, os artistas desafiaram as existências dos códigos pré-estabelecidos do movimento, como aqueles do balé clássico e da dança moderna, sabe? Aquela coisa bem engessada, os bracinhos, primeira posição, a quinta, segunda, tudo isso, tá? Tudo isso aí eles já estavam um pouco cansados, as bailarinas já queriam fazer algo mais solto, mais livre, né? Se livrar um pouco dessa sapatilha de ponta, daquela coisa engessada mesmo. Não que essa não seja uma arte bonita, é muito bonita, mas eles também queriam experimentar novas possibilidades, né? E aí, foram surgindo novas composições coreográficas e seus processos criativos também foram assumindo diferentes formas, tá? Neste sentido, a dança percorreu uma trajetória em que diferentes experimentações de movimentos e tendências estéticas foram realizadas. Ela desenvolveu uma identidade própria e resistiu a ser reduzida a um único código ou uma proposta fechada. Por mais que quisessem fechar ali tudo numa coisa só, isso chegou um momento que virou uma panela de pressão, ferveu tanto que explodiu. Milhares de possibilidades. E aí é onde surge a dança nos dias atuais, na contemporaneidade, que ela soma uma série de sistemas e métodos desenvolvidos, né, nas danças clássicas, populares, modernas e pós-modernas. E aí, hoje em dia, de repente, as pessoas podem misturar, por exemplo, um jazz com a capoeira, um hip hop com uma dança popular, certo? E aí essa mescla, essa constituição toda, vem trazendo essa dança da contemporaneidade. Inclusive, uma das pessoas que trabalhou bastante isso foi o professor Edson Claro, que ele fez uma mescla entre a questão da educação física e da dança, criando um método, né, aí de dança chamado Dança Educação Física, que a gente vai conferir lá no finalzinho. Entre as principais características da dança na contemporaneidade estão a multiplicidade de estilos, a estrutura não linear,
trabalhos que não seguem uma narrativa, multiplicidade de significados, discursos, temáticas e processos de criação, mudança na configuração do tempo e do espaço, uso da tecnologia e total liberdade no momento de criar, certo? Neste sentido, para podermos entender um pouquinho melhor como se dão essas novas maneiras de se fazer essa dança na contemporaneidade, vamos a mais um momento de apreciação de vídeos e agora eu vou trazer 2 vídeos coladinhos aí, curtinhos, seguidinhos, tá? O primeiro é o da Trisha Brown, que é uma performance aí, não sou muito bom no inglês não, hein? Floor of the Forest, o chão da floresta, e na sequência, logo em seguida, a gente vai ver um de Merce Cunningham, chamado Biped, tá? Que aí foi uma produção feita em 1999, esse vídeo que a gente vai acompanhar lá em Moscou, na Rússia. Esse é o segundo vídeo. Vamos lá dar uma conferida nos dois?
E aí, galera, muito legal, né? Se a gente parar para perceber, são duas situações completamente diferentes, né? O da Trisha Brown, do Mercer Cunningham. Aí as propostas, a questão da montagem coreográfica e o processo, né? Com o qual eles apresentam. Então, para a gente praticar um pouco, vamos aqui, ó, começar as nossas atividades do livro dessa teleaula. Vocês vão precisar ler a página 86 e 89, aí da 86, aliás, até 89, para a gente poder estar entendendo aí um pouco mais e se aprofundando nos conhecimentos apresentados hoje. Na sequência, a atividade de pesquisa Explorando na Rede, tá? Na página 90. E aí eu trago uma dica para vocês. Sugerimos que essa atividade seja feita através de reuniões virtuais, tá? Ou através das redes sociais. Desta vez, realmente, vocês vão entrar em contato com seus colegas da turma, só que não é de forma presencial, atenção. E aí, lá nessa atividade do Explorando na Rede, depois que vocês pesquisarem aí os coreógrafos, né, que vai ter lá, que eles estão solicitando, na sala de aula vocês montariam uma cartolina apresentando. Dessa vez, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar um slide, certo? Uma cartolina virtual, digamos assim, computadorizada aí, com as imagens e com os conceitos que vocês encontraram na pesquisa e vão estar apresentando aí para o professor de vocês, tá bom? Enviando, encaminhando via e-mail, seja como for. Os meus alunos do Joana Alves e do Augusto Severo fazem dessa forma, encaminham para o meu e-mail e aí eu vou estar fazendo a correção da atividade individual. Além disso, nós vamos ter mais uma outra etapa. Ó. Hoje em dia, uma caminhada, uma improvisação, uma escalada de um prédio até, né? Pode ser utilizada em uma coreografia de dança. Hoje quase tudo. Abrir a porta de uma geladeira, certo? A porta lá do forno do fogão também. Tudo isso pode ser utilizado. O corpo, ele não precisa ser movido em pé, tá? Ele pode se movimentar aí deitado, sentado, de pendurado por cabos, certo? Estirado até num telhado de vidro, sentado. Existem N maneiras agora. Portanto, o palco do teatro não é mais o único lugar onde a apresentação da dança acontece. Ela pode acontecer no pátio da escola, numa sala, dentro de uma casa, em cima de uma cama, até mesmo no teto de vidro, como o texto está falando. E aí, ó, a gente entra na seção Outras Vozes. A gente vai conhecer aí uma mineirinha arretada, que fez um trabalho super bacana, que é a bailarina Morena Nascimento. Ela criou 2 espetáculos que utilizou como ponto de partida a experimentação da movimentação do seu corpo em uma clarabóia, certo? Nos espetáculos Clarabóia e Estudo para Clarabóia, Nascimento propõe que o público fique deitado no chão. Dessa forma, a plateia assiste de baixo o que acontece lá em cima na clarabóia. E aí, para quem não identificou ainda o que é uma clarabóia, é meio que um teto de vidro, tá? Transparente. Então o pessoal fica lá deitado, olhando para cima para poder apreciar esse espetáculo. Lógico que com a evolução aí desse processo de pesquisa dela, tem um outro momento que a gente vai conferir agora no vídeo, que é super bacana. A plateia pode assistir o mesmo espetáculo de três posições. Ela pode estar embaixo, certo? Do teto, deitado lá, vai com traje de banho, fica numas boias assistindo. Pode estar no mesmo plano em que a pessoa está lá fazendo a sua apresentação, ou pode ver também por cima. Então eu tenho 3 opções de assistir o espetáculo. Em cima, no mesmo altura ou por baixo, tá? 3 opções. Vamos dar uma conferida aí direitinho no próximo vídeo. Eu danço pela impossibilidade de me comunicar de outras maneiras, talvez, né? Então, é bem banal essa justificativa, mas para mim ela faz muito sentido. É uma maneira muito específica de transformar o que você é, eu sinto, né? Os meus pais são bailarinos, né? Com 16, 17 anos, eu decidi fazer graduação de dança na Unicamp. Eu fui para a Alemanha, em desejo de me aproximar do trabalho. E aí, logo depois, a Pina me chamou para integrar o elenco.
eu continuo apresentando com eles um espetáculo que foi a última criação da Pina Bausch, que chama Como el Mosquito en la Piedra, ICCC, que é um trabalho que foi feito inspirado numa viagem que a companhia fez para o Chile junto com a Pina. Então eu continuo nessa posição de bailarina convidada para essa peça. O que eu trago de Pina Bausch? O que eu trago, que eu acho que é o que relaciona com ela, é o que já tinha antes, na verdade. Esse desejo, essa necessidade de dialogar, de comunicar a partir de imagens. Então eu sinto que o Claraboy, especificamente, ele tem esse apelo bem grande. Um apelo visual, né, muito grande. Então o espetáculo, primeiro, ele surgiu num formato de solo, né, onde eu e a Andrea concebemos esse trabalho para um lugar muito específico, que foi um lugar que convidou a gente para fazer uma performance. Eu não sabia, eu não tinha ideia prévia do que colocar ali naquele teto de vidro. Eu vi o teto de vidro e aí eu comecei a ter ideias. A sensação é que tinha uma coisa que explodiu e nessa explosão a gente tem que reconfigurar tudo, né? Para quem tá vendo, a gente consegue transformar essa sensação quase como se fosse da gravidade, né? Então a gente foi percebendo que cada objeto tinha também uma qualidade física que quando estava em movimento criava também um pano de fundo, assim, e esse diálogo com a própria dança que a gente acabou vendo que é a trama principal, né, dessa estrutura por trás, assim, o que constrói a dança. Eu sinto que a presença do público, ela é a última etapa. O público, ele vê mil coisas nesse trabalho, né? Vê aquário, vê água, vê gente flutuando lá de baixo, né? Porque o movimento visto de baixo, ele cria outra relação. Então, essa proposta, né, da dança, ela joga com todos esses níveis de composição ao mesmo tempo. Eu acho muito mega, assim, que a gente está fazendo, muito grande, assim, fisicamente e também a ideia de estudo e tudo que envolve, tudo, desde a concepção, desde a quantidade de bailarinos no grupo, até todos os problemas que podem surgir, né, porque a gente está lidando com um lugar muito pouco convencional, né, onde a gente apresenta uma dança e toda a relação com os outros elementos estéticos, que é a luz, a música, tá tudo junto, fio passando no meio, então é um lugar muito novo, assim, que eu não tenho a menor experiência e é a primeira vez que estou vivendo isso. E aí, galera, então, bacana, né? Eu fiz algumas anotações aqui, ó, para mostrar para vocês perceberem como tem tudo a ver com a história do Laban, lá do início, quando ele fala em movimento. Olha só, as luzes coloridas que atravessam a superfície do vidro transparente, assim como a utilização de panos, tintas e objetos como mangueiras e bolinhas coloridas, auxiliam na exibição da dança, certo? Desse processo aí criativo que a gente acabou de assistir no vídeo. O processo criativo levou em consideração as relações entre o espaço, o corpo, as características do movimento, a luz e os objetos presentes. Lembra das coisas que eram essenciais aí para esse processo criativo que o Laban falava lá na primeira aula? Ela também usou aqui. Tudo bem? E agora, para a gente estar fechando esse momento do Outras Vozes, que a gente já viu aí a mineirinha, vamos lá. Copie e responda em seu caderno de artes as questões a seguir. As questões que vocês vão anotar lá é a questão 2 e 3. Essa atividade, ela está no livro didático, tá, de vocês, na página 92. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai estar lendo aí um trecho de uma entrevista, né, que ela falou aí para o espetáculo, do espetáculo para a revista Veja. E aí a gente vai fazer meio que uma análise aí, ó. Na vejasaopaulo.com, entrevistando lá a Morena Nascimento, aqui atribui o sucesso de Claraboia e agora estudos para Claraboia, que foi o vídeo que a gente assistiu. O que ela vai responder? Acho que a questão mais óbvia é a inversão do ponto de vista. Além disso, o diálogo integrado entre as artes é outro ponto atrativo. O espetáculo mistura dança, artes visuais, música,
jogo de luzes, isso alimenta muito o público e é uma experiência rica, cheia de informações. Todo o elenco vem atuando com muito prazer e paixão e percebo que o público sente essa verdade com que eles estão trabalhando, né? Então, muito satisfeitos. Uma outra questão também que está aí nessa atividade, a entrevista foi bastante longa e a gente fez só esses destaques. A segunda questão, como foi a transição de intérprete para coreógrafa? Lembra que no início do vídeo ela falou que foi para a Alemanha, participou um pouco da companhia de Pina Bausch como bailarina e tal. E aí quando ela chega aqui, ó, ela já se torna coreógrafa e monta essas duas peças aí. Ela responde: depois de trabalhar por 5 anos com a companhia da Pina, fui reunindo muitas ideias, tive vontade de criar e arriscar. Logo que cheguei no final de outubro de 2010, fui convidada para criar um espetáculo que dialogasse com o tema luz no Centro de Cultura Judaica. Desde o começo, eu sabia o que não queria fazer no palco, certo? Desculpem. Eu me apaixonei pela claraboia e pensei numa dança para ser coreógrafos e bailarinos trabalhando aí, uma dança vista de baixo. A princípio o trabalho foi solo, mas depois foi reunindo diversos coreógrafos e bailarinos para um espetáculo em conjunto, o que veio a se tornar Estudos para Claraboia, cuja direção é minha e da Andrea Ionashiro. Essa reunião de pessoas comprometidas que transmitem uma verdade no que fazem é o tônus do meu trabalho, a força, né? O vigor aí. A criação do espetáculo foi muito rápida e intensa, sem crises. Um dos processos mais prazerosos que ela já teve. Certo? Pensando nesses 2 momentos de entrevista, agora sim temos 2 questões que vocês devem anotar aí no caderno de artes e estar respondendo. De acordo com o artista, quais são os elementos que geraram uma resposta positiva do público em relação ao espetáculo, né? O que é que a artista falou lá na entrevista que diz que foi positiva aí, trouxe essa resposta da plateia, do público, né? E na terceira questão aí, como Morena Nascimento idealizou o espetáculo e a utilização da claraboia nele. E aí, na entrevista, se vocês perceberem, ela falou da ideia central, o que ela queria trabalhar e como isso foi crescendo, né? E aí, tomando uma proporção maior e deixou de ser apenas um solo para se tornar uma coreografia em grupo, tá? Essas são as maneiras que vocês vão estar trabalhando para estar respondendo. Além disso, ó, a partir das perguntas a seguir, que já é a atividade 2, essa vai estar na página 92, no Trocando Ideias, reflita sobre o que foi abordado nesta sequência de aulas sobre os processos criativos em dança. E converse, mais uma vez repito, estamos ainda em isolamento social, de forma não presencial com seus colegas de turma e também com o professor, né? Em seguida, copie e responda em seu caderno de arte as seguintes questões. Vocês vão debater sobre o tema, sobre essa questão da entrevista e tudo mais. E aí, ó, 3 questõezinhas estão aqui. Artistas como Trisha Brown exploraram os movimentos realizados comumente no cotidiano em suas criações, certo? Escolha um artista abordado nesta sequência de aulas e detalhe quais características do seu processo chamou mais a sua atenção. Por exemplo, você quer falar sobre a Trisha, você vai lá ver quais foram os detalhes. Não, é Merce Cunningham. Você vai escolher qual artista aí, qual coreógrafo você vai querer falar sobre o processo dele e o que mais chamou sua atenção. Na letra B aí, temos na seção Mãos à Obra, você criou coreografias baseadas nas ações corporais, certo? Junto com a sua família, foi aquela atividade da primeira teleaula, certo? Desse montante aí, dessa trilha de estudos que a gente está fazendo sobre processos criativos em dança. Então, vocês vão comentar como foi o processo com a família, em casa brincando, a história de sortear, o verbo de ação que fez a pesquisa no dicionário, os planos, como foi trabalhado isso. Na letra C, depois de conhecer o trabalho da artista Morena Nascimento, em quais outros espaços você considera possível que aconteça um espetáculo de dança? Ela fez num telhado de vidro, né, na claraboia lá, e utilizou luz,
Vocês viram milhares de elementos e objetos. E aí, você acha que tem um outro local, já pensando, se ela fez num telhado, onde mais se pode dançar? Certo? Pensando um pouco sobre isso, vocês vão dissertar aqui na letra C. E aí, ó, terminando essa sequência, esperamos que vocês possam ter aprendido aí, ó, a explorar as possibilidades de movimentação do corpo, certo? Em diferentes dimensões do espaço, a perceber que nas movimentações corporais, o aspecto racional, físico e emocional, bem como a formação cultural de cada um, estão conectados, estão relacionados, certo? Vocês também terão passado por um processo de conhecer os aspectos criativos em dança a partir de estímulos, como, por exemplo, os movimentos cotidianos. E não só isso, ó, a explorar os níveis alto, médio e baixo em relação a alguma referência que a gente tenha no espaço, a conhecer as características dos bailarinos e coreógrafos, como a Trisha Brown e a Morena Nascimento, que foram umas das últimas que a gente viu aqui, e também a pesquisar diferentes coreógrafos brasileiros, certo? E todo o seu processo de criação em dança, nessa última atividade que a gente passou dali do Pesquisando na Rede, né? Para a gente poder entender, certo? E agora, se você ainda está afim de estar podendo aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos acerca dessa temática dos processos criativos em dança, ficou curioso com relação a alguma coisa, temos 3 indicações aqui na sessão, para ler, ouvir e ver. A primeira delas é o livro da dança, da Inês Bogeia, aí da Companhia das Letrinhas de 2002. É um livro super bacana que vai estar contando aí a história, né, a trajetória da Inês Bogeia, essa artista fantástica, certo? Dentro desse processo, como se deu, ela passa um período pela capoeira, pela ginástica, até ter realmente esse encontro com a dança. Temos também o filme Pina, com o diretor aí Wim Wenders, alemão, e aí esse processo aí vai estar contando tudo isso. No fim, eu tenho um audiovisual Figuras da Dança disponível aí neste site, tá? No YouTube também, se você colocar, vai ter vários artistas brasileiros. E é nesse momento que eu peço também que vocês tenham uma atenção, se quiser conhecer o método Dança e Educação Física proposto pelo professor Edson Claro, aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Tá bom? Sem mais delongas, é isso aí. Bons estudos para você e eu fico por aqui. Um forte abraço e até mais.